Bruxelas em 48 horas. Missão impossível ou roteiro perfeito? No último vídeo a gente explorou os sabores daqui, mas agora o desafio é outro. O que realmente vale a pena fazer na cidade quando o tempo é curto? A gente chegou achando que seria só mais um destino europeu, mas encontrou praças que parecem cenários de filmes e lugares que surpreendem de verdade. Nesse vídeo a gente vai te guiar pelo coração de Bruxelas, o roteiro essencial para quem tem pouco tempo na cidade. Mas já aviso, isso é só o começo, tem lugares muito fora do óbvio que a gente descobriu e que você ainda vai ver. Então já se inscreve no canal para não perder nada e vem com a gente, porque Bruxelas é muito mais impactante do que você imagina. Estamos aqui, eu e o Anderson, desbravando Bruxelas. Cada edifício é maravilhoso. Passear aqui nas ruazinhas de Bruxelas é muito bonito. Aqui fica o Maneco Pissa. Por que é o Maneco Pissa? Porque ele fica mijando, esse desgraçado. Vários detalhes lindíssimos que a gente vai tentar mostrar aqui pra vocês. Fala galera, bom dia! Bom dia, estamos em Bruxelas, a capital da Bélgica, e a gente tem algumas considerações para falar agora já no começo, que quando a gente comprou a nossa passagem aérea, a gente não viu que a gente ia pousar no aeroporto de Charleroi. Charleroi é uma cidade vizinha aqui de Bruxelas, então para vir até aqui tem que pegar o Flíbico. A gente acabou pagando a passagem extremamente barata, só que a gente não sabia desse custo que a gente ia ter depois. A experiência foi boa. Os ônibus são muito bons, são limpos, tem banheiro, é mais ou menos 1 hora de viagem. E o que mais você queria dizer? Não, é isso. Então, galera, chegamos na Grand Place, que é a praça principal de Bruxelas, é o coração dessa cidade. Agora eu vou fazer um giro com vocês para vocês verem o que é essa praça. Olha só. Que linda essa praça. Eu vou falar que eu considero essa aqui a praça mais bonita que eu já vi. Pelo menos é a minha opinião. Como vocês podem ver atrás de mim, tem vários edifícios lindíssimos. Por isso que essa praça é considerada um patrimônio universal da Unesco. E ela também é considerada por muitas pessoas uma das praças mais bonitas do mundo. Eu acredito até que essa vibe um pouco medieval aqui, ela deixa um charme de medieval. Eu acho que é isso. Aqui é o prédio da prefeitura, ele é um dos prédios mais bonitos aqui da cidade. A torre dele tem 96 metros de altura e em cima da torre tem uma estátua do anjo São Miguel derrotando um demônio. E isso simboliza o bem vencendo o mal. Alguns pontos que eu achei muito incrível aqui. A primeira coisa é essa torre aqui, ela é assimétrica. Essa construção aqui, ó, tem menos espaço do que aqui, ó. Aqui tem muito mais espaço. Tem uma lenda que conta que o arquiteto, depois que ele viu que ele construiu a torre de forma assimétrica, ele se jogou lá de cima. Tem várias histórias na internet, a gente não sabe o que acaba sendo real, o que é fantasia. Por exemplo, uma delas é que as estátuas aqui da fachada, elas ganham vida à noite e saem pela cidade. Outra lenda diz que a construção foi feita tão alta que foi para mostrar aos inimigos o poder e a riqueza da cidade. Por fim, essa torre aqui é como se fosse um guia. Onde quer que a pessoa esteja, ela vai conseguir ver essa torre e se guiar e chegar até o centro de Bruxelas. Galera, não sei se vocês estão vendo, mas tá rolando um casamento ali. O pessoal aqui todo mundo tá aplaudindo. Sonho é casar num lugar assim. Tem que esperar pra ver se o Anderson me pede em casamento, né? Mas ó, já temos o lugar. Estamos do outro lado do prédio da prefeitura. Este edifício se chama a Casa do Rei. E por mais que tenha esse nome, nenhum rei morou ali. Ele simboliza o equilíbrio de poder, porque a gente tem de um lado a prefeitura e de outro a monarquia. E hoje em dia ele é o museu da cidade de Bruxelas e é ali que está a estátua original do Manequim Pis. E aí galera, só para falar para vocês que aqui é o Museu da Cerveja, acredite se quiser.
Aqui, diferente de Marrocos, que não tem cavalo, as carroças, elas são puxadas, acredito que elétrica, assim, tô vendo um motor elétrico. Então, não tem esse trabalho com os animais. Galera, a gente até tá tentando chegar até o Mannequin Peace, que é aquela estatuazinha do menino fazendo xixi, só que a cada 5 segundos a gente pra tirar foto ou pra gravar, porque aqui é tudo muito bonito. Tem muitas coisas legais pra ver, tem coisinhas legais pra comprar, e a arquitetura aqui, ela é incrível. Então, galera, esse aqui é como se fosse o cartão postal da Bélgica. Seria o Cristo Redentor deles? Eu não sei. Essa estátua que vocês estão vendo aqui é uma réplica, porque ela já foi roubada várias vezes. E por isso, a estátua original, hoje ela fica em um museu. Tem 61 centímetros do tamanho. E o mais legal é que todas as coisas comemorativas, eles colocam uma roupinha nele especial. Hoje ele tá pelado, não tem nada. Só que ele tem mais de 1000 roupinhas que ficam no museu. Então sempre quando tem alguma comemoração especial, ele tem as roupinhas. Eu já vi que ele tem no Brasil, ele tem a roupinha de capoeirista, que eu achei muito legal. O Mannequin Peace, pelo que conta a lenda, ele ficou famoso porque um dia acharam um menino fazendo xixi em uma pólvora de uma bomba e isso impediu que a cidade fosse destruída. Então esse seria o real motivo pelo qual esse menininho é tão famoso. Assim, tipo, não tem nada muito de especial, ele é extremamente pequenininho, mas eu achei bem legal, vou mostrar aqui agora. E ele fica numa região aqui muito bonita, vou mostrar aqui, ó. Olha o que fica de lotado. Tem muita lotação, a galera vem tirar foto aqui. Ele fica urinando e as pessoas ali vão tirar foto dele. Cara, ele tem 61 centímetros, é um anão e ele é famoso pra E como eu falei antes no vídeo anterior, isso aqui tem cheiro de chocolate. É chocolate e batata frita, é incrível. E aqui temos uma pessoa que sempre deixa meus dias mais perfeitos. Agora estamos no Mont des Arts. Não sei se é assim que se fala, porque aqui os nomes são tudo em francês e eu não sou fluente em francês, mas este jardim aqui tem uma história muito icônica por trás dele. Um dos reis aqui de Bruxelas, o rei Leopoldo II, ele tinha a ambição de transformar Bruxelas na Paris do Norte. O problema é que o projeto desse jardim demorou muito para sair do papel e ele também teve que demolir várias coisas que tinham aqui, que na verdade era um bairro, né, onde viviam pessoas. No fim das contas, esse jardim foi criado para uma mostra de artes e ele deveria ser temporário, mas está aí até hoje. E então a gente veio para cá exatamente esse horário das 5h30, porque é o horário que o sol se põe. O problema é que, como vocês estão vendo, flopou total, porque o sol está para outro lado. Eu acho que quando as pessoas falam que aqui é o melhor lugar para ver o pôr do sol, deve ser provavelmente na época do verão ou algo nesse sentido. Aqui perto do Mont des Arts, que a gente estava antes, tem esse relógio muito legal em formato de estrelas. E o mais curioso é que ele tem 12 personagens que fazem parte da cultura e das histórias de Bruxelas. Diz que de hora em hora ele toca uma música e aquele personagem lá em cima também toca o sino. Diz que estava em reformas durante os anos de 2024 e voltou a funcionar em 2025, 2026. Então a gente vai ver se realmente vai rolar alguma coisa aqui. A gente tá aqui gravando e olhem a cor desse céu. Tá meio azul, meio rosa, tá muito bonito. Na realidade está bonito, está. Mas igual a Amanda, dificilmente. Mais um ponto turístico aqui, bem bonito. Esse é o Castelo Real de Bruxelas. Por mais que pareça uma residência, o rei não mora aqui. E um fato interessante de se falar é que o país da Bélgica é uma monarquia constitucional federal. Em termos gerais, isso quer dizer que eles têm sim um rei, só que o poder do rei é limitado pela Constituição. E outra coisa também muito legal de se dizer, que não é o nosso caso, mas se vocês vierem no verão entre julho e setembro, eles abrem as portas do castelo e vocês podem, né, o público pode caminhar nos tapetes vermelhos.
na Galeria Real Saint-Hubert, não sei se é esse mesmo nome, o nome em francês deve ser diferente. Este é um dos lugares mais bonitos do mundo para se fazer compras. Ele tem um estilo meio luxuoso, é uma galeria com várias lojinhas, tem várias lojinhas inclusive de chocolates que são bem famosas. Essa galeria é dividida em 3 áreas. Tem a Galeria do Rei, que é focada em lojas mais de luxo, a Galeria da Rainha, que é focada em chocolates, e a Galeria do Príncipe, que é uma área um pouco mais calma. Aqui tem a loja de chocolates do Nahal. Nahal foi quem inventou os pralines, que são aqueles bombons recheados. E também tem uma loja de chocolates, onde a realeza compra seus chocolates, e inclusive tem o selinho deles na fachada da loja. Esse bairro que a gente está agora, ele é muito famoso porque é onde tem vários desses murais aqui de quadrinhos. Afinal, aqui teve muita influência de quadrinhos. Também tem uma roda gigante bem legal, tem um elevador panorâmico de vidro que a gente pode subir de graça e tem o Palácio da Justiça. Aqui a gente tem o elevador de vidro, o elevador panorâmico aqui de Bruxelas. Ele é gratuito, então qualquer pessoa pode subir nele qualquer horário do dia. E ele liga a parte baixa aqui de Bruxelas à parte alta, que é onde fica o Palácio da Justiça. Além disso, ele transporta mais ou menos 1 milhão de pessoas por ano. Galera, a gente acabou de subir no elevador aqui de Bruxelas e ele é bem legal, ele é uma atração gratuita, então vale super a pena, por mais que o vidro esteja um pouco quebrado e tudo mais, ele é bem iluminado. E uma das curiosidades é que na época em que o Atomium foi construído, o elevador era considerado a maravilha tecnológica. Inclusive, na época, ele era o mais rápido aqui da Europa. É que ele tá descendo agora. E é isso só? É isso, tu quer que fale mais? Não. Aqui vou mostrar agora o nosso hotel. Eu tô emocionado assim.